Olá, crianças! Hoje, a continuação da aula de ciências, né? Nós começamos lá falando sobre a água e hoje nós temos a parte 2 da aula de ciências. Estamos no caderno 2, capítulo 1. Vamos conversar sobre os reservatórios subterrâneos que estão embaixo da terra, no subsolo, tá? Então, a professora Cecília aqui, ela está mostrando para as crianças a camada do solo, né? E o que acontece com a água da chuva quando ela penetra no solo, aonde ela vai? Então, prestem atenção. Quando a água da chuva se infiltra no solo e encontra alguns tipos de rocha que apresentam vários espaços em seu interior, ela pode se acumular nesses espaços. Essas rochas acabam agindo como esponjas que armazenam a água subterrânea. Elas são permeáveis, ou seja, podem ser atravessadas. Quando as rochas não podem ser atravessadas, são impermeáveis. A professora Cecília mostrou à galera, ético, um esquema de como as rochas estão dispostas no solo. Então, a professora Cecília falando. Esta camada é o solo. A água da chuva desce por aqui. Então, vejam, a água da chuva vem aqui, atravessa, porque é como uma esponjinha. Aqui, ela encontrou uma camada de rocha permeável, ou seja, tá vendo que ela tem espaços e onde ela fica com a água que caiu. Ela absorve essa água aqui e ela fica acumulada aqui. Aqui mais para baixo do solo tem outro tipo de rocha que é impermeável, então a água daqui não consegue vir para cá. Então a água subterrânea está aqui, ó, tá? Numa rocha permeável. Os seres humanos aprenderam há muito tempo a perfurar poços e a coletar água dos reservatórios subterrâneos. Esta água, assim como a dos rios e lagos, é utilizada para abastecer as cidades. Às vezes, existem substâncias e micro-organismos que poluem a água e acabam por torná-la perigosa para o consumo humano. Por isso, os serviços públicos de abastecimento de água das cidades fazem testes de laboratório e somente após determinarem a qualidade da água, permitem seu consumo pela população. Então, gente, a água também é encontrada no subterrâneo e é muito comum, principalmente no interior, né, do Brasil, nós encontramos nas fazendas os poços, né, onde as pessoas fazem um poço artesiano bem fundo e de lá eles pegam água para sobreviver, né, para usar em casa. Agora, essa água, ela precisa ter uma análise para ela ser liberada para consumo para a população, tá? Porque muitas vezes a água do subsolo pode estar contaminada. Muitas vezes ela é muito limpa e cristalina. Então, mas quem vai determinar isso são somente os laboratórios que fazem essa análise, ok? E aqui embaixo, então, vocês veem, em alguns locais da Terra, as rochas estão expostas e a água brota nesses pontos, formando as fontes ou minas. Então, aqui vocês veem uma água brotando, né? E forma as fontes ou minas. Sistema aquífero Grande Amazônia. Então, crianças, na Amazônia, nós temos uma riqueza muito grande lá, que nós vamos descobrir agora. Vocês já devem até imaginar, né? Além das riquezas naturais já conhecidas da região norte do nosso país, foi descoberto um novo tesouro que é subterrâneo. Trata-se do SAGA, Sistema Aquífero Grande Amazônia. Esse depósito subterrâneo de águas é o maior de que se tem conhecimento no planeta. Seu volume de água é muito superior a do aquífero Guarani, que passa a ser considerado o segundo maior. Mas nem toda a água dos sistemas aquíferos pode ser utilizada e são necessários cuidados para que ela não seja poluída ou esgotada. Então, crianças, aqui nesse mapa, o mapa do nosso Brasil, né, nós temos aqui o Sistema Aquífero Grande Amazônia, esse daqui, tá? Que está aqui na Amazônia, tá? E esse aqui em azul é o Aquífero Guarani. Eles têm um grande valor, porque eles guardam no seu subsolo, no seu subterrâneo, água, certo? Então, o Brasil, ele é
valorizado. Olha, ele tem 2 aquíferos. Esse daqui é o primeiro do planeta e esse aqui é o segundo, certo? Vejam que aqui, estado de São Paulo, onde nós estamos, nós temos um sistema aquífero, que é o Guarani, tá? Então, respondendo, a região onde você mora é abastecida por água de algum desses aquíferos? Acabamos de ver que sim. Nossa região é abastecida pelo sistema aquífero Guarani, tá? Inclusive, quem foi para aquela região de Olímpia, né, que vê aquelas águas bem quentes, aquilo ali é o sistema aquífero Guarani, é uma água bem quente, né? O sistema aquífero Guarani é muito mais explorado que o Saga. E em alguns locais, com a retirada excessiva de água, suas reservas já diminuíram. Você saberia explicar por quê? Por que o sistema aquífero Guarani ele está sendo muito mais usado do que o da Amazônia? Vamos pensar um pouquinho. O sistema aquífero Guarani está localizado em uma região muito populosa e por isso é mais explorado. Então, nós consumimos muito mais água porque aqui nessa região tem muito mais pessoas. É uma região mais populosa, tá? Do que a região lá do Amazônia. Aqui a professora Cecília, ela está fazendo uma brincadeira com as crianças, né? Então, ela diz assim, observe a atividade que a professora Cecília realizou com as crianças. Ela falando, para cada objeto que eu mostrar, vocês devem dizer se ele contém água ou não. Então, pensa aí com vocês. Um sanduíche, vocês acham que contém água? E um copo de suco? E o gelo? E a bexiga? E uma plantinha? E o ser humano? O corpo do ser humano? Vamos ver as respostas. A água pode estar presente em grande quantidade em um copo de suco, por exemplo. Então, nós vimos que lá no copo de suco tem água, sim. Mas, em alguns objetos, a água está presente em quantidade tão pequena que não é visível. Podemos, entretanto, perceber sua presença porque o objeto é úmido, como é o caso do sanduíche. Então, quando você pega o sanduíche e você sente que ele está úmido, é porque tem uma certa quantidade de água, sim. As plantas, os animais e os seres humanos dependem da água. Ela é muito importante para a manutenção de algumas de nossas funções vitais, como a temperatura do corpo, o transporte de nutrientes e a eliminação das substâncias na urina, no suor e nas fezes. Sabendo disso, podemos afirmar que tanto nas plantas do vaso como no corpo dos seres humanos, há água, existe água. Quando a temperatura é muito baixa, como é dentro do congelador, de uma geladeira, a água transforma-se em gelo. O gelo é, portanto, água na forma sólida. Nós sabemos que o ar não é apenas um gás, mas uma mistura de vários gases: nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e vapor de água. O vapor de água é a forma gasosa como a água se apresenta na natureza. Por isso, a bexiga de borracha cheia de ar também contém água. Podemos entender então por que em tudo que a professora Cecília mostrou havia água. Então, todas aquelas coisas que ela estava mostrando no quadrinho anterior, tem água sim. E ela falando, a água é indispensável para o bom funcionamento do organismo. Para termos uma vida saudável, devemos associar sempre uma alimentação saudável ao consumo de água e à prática de atividades físicas regulares, né? Então, para a gente ter uma vida boa, a gente tem que cuidar da nossa alimentação, a prática de exercícios, eu diria também observar as horas de sono, de descanso mental, né? Aí a gente vai ter uma saúde boa, melhor. As tirinhas, além de divertir crianças e adultos, podem ser usadas como uma forma de conscientização e alerta para assuntos de interesse da população em geral. Na tirinha abaixo, Marcelinho é um garoto que não gosta de desperdícios e está sempre alertando todos à sua volta sobre a importância de economizar água. Observe a tirinha. Então, aqui está o Marcelinho e ele alertando aqui, né, a pessoa que está lavando louça. Não desperdice água.
E veja a expressão facial dele, né? Ele não tá feliz não, ele tá dando uma bronca. De novo, né? Olha, ele deve estar batendo ali na porta, né? E gritando lá, não desperdice água, o banho tá demorando muito. No entanto, quando ele sai com o amiguinho dele, nosso conhecido Cascão, o Cascão fala assim, não fala nada? Ué, você não fala nada? Ele falou, sei lá, porque fico sem assunto com você. Então, por quê? Por que ele fica sem assunto com o Cascão? Porque o Cascão não desperdiça água, ele não gosta nem de tomar banho. Essa é a graça dessa tirinha. Certo, crianças? Aqui, nós tínhamos uma lição de casa, né, que nós vamos corrigir agora. Então, vocês tinham que ler e associar as fotografias com o registro correto. Peguem um lápis verde e vamos corrigindo. Aqui eu já comecei, né? Os seres aquáticos vivem na água e dependem permanentemente dela. Então, aqui nós temos os seres aquáticos, os peixes, né? Que dependem da água. Aqui, os animais marinhos não bebem água doce. Eles mantêm o corpo hidratado por meio dos alimentos que comem. Vocês estão vendo que ela está com um peixinho na boca. Então, não é que ela bebe água doce, mas ela mantém a hidratação dela através do que ela come. Aqui as zebras, né? A maioria dos animais terrestres precisam beber água para o corpo funcionar adequadamente. Não só o ser humano, os animais também. E por último, as plantas absorvem água do solo através das raízes e algumas, como os cactos, estão adaptadas a viver com pouca disponibilidade de água. Lembra que até mostrei para vocês, né? Umas fotografias de cactos, né? Que eu tenho aqui em casa, de suculentas, que são plantinhas que elas precisam de água sim, mas de pouca, tá? Elas conseguem sobreviver com pouquíssima água. Então, se vocês marcaram assim, coloquem o certinho de lápis verde, garantindo nossa correção. Exercício 2. A água é essencial aos seres vivos, mas muitas pessoas não têm acesso à água de qualidade. Letrinha A. Em que lugares do planeta existe água disponível que possa ser usada, ingerida ou absorvida pelos seres vivos? Então vejam. A água presente nos rios, represas, reservatórios subterrâneos, que é o que nós estamos estudando hoje, né? Lagos, lagoas, pode ser usada pelos seres vivos. Então, toda a água que a gente vê nos rios, nas represas, nos reservatórios subterrâneos, nos lagos, lagoas, pode ser usada pelos seres vivos. Animais, vegetais, né? Em sua opinião, por que é importante determinarmos a qualidade da água? Se ingerirmos água contaminada, podemos ficar doentes. Por isso, é importante observar a qualidade da água. Né? Então, a gente sempre precisa fazer o teste, o laboratório precisa fazer o teste para comprovar se a água é boa, se dá para ser ingerida. Senão, a gente fica doente. Escreva um pequeno texto completando a frase a seguir. Eu fiz do meu jeito, vocês podem ter feito diferente e corretamente também. Deixem aí, depois eu vejo. Devemos usar a água, eu coloquei, de maneira consciente, sem desperdiçá-la. Né? Nós vimos que ela é um tesouro para o planeta Terra, mas que a gente não pode desperdiçar. A gente tem que estar sempre economizando, guardando, né? 3. A professora Cecília fez uma atividade com a turminha para demonstrar a diferença entre os tipos de rocha. Ela pingou água sobre 2 pedaços de rocha, como mostrado ao lado. Então vejam aqui. Essa é a rocha 1, essa é a rocha 2. Na rocha 1, a água gotejada, olha aqui o gotinho de água, desapareceu rapidamente da superfície. E na rocha número 2, ela escorreu. Com esses resultados, você acha que a turminha identificou cada pedra? Qual será a pedra permeável e qual será a impermeável? Então vamos lá. Permeável, gente. Permeável é a rocha número 1, porque ela absorveu água, ela reteve a água. Impermeável é a rocha número 2, porque ela não absorveu essa água, a água escorreu por ela. Então, veja como eu respondi. Pedra 1 é a rocha permeável, porque ela absorveu, tá? A água. E pedra 2 é a rocha impermeável, porque a água escorreu dela.
certo? E para finalizar, vamos relembrar, tínhamos que colocar nesses espaços aqui essas palavras. Peguem o lapisinho verde e vamos fazendo juntos então, né? O grafite vai colocando, depois vocês colocam certinho com o verde. A água é vital para a sobrevivência de todos os seres vivos e para manter a natureza em equilíbrio. Enquanto muitas pessoas no mundo têm água potável, muitas outras não têm acesso à água de qualidade. A água é um recurso finito, quer dizer que pode acabar, tem fim. A água é um recurso finito, que se distribui em partes desiguais pela superfície terrestre. Do total de água disponível no planeta, grande parte está nos mares e oceanos, água salgada. E apenas uma pequena parte é água doce, que pode ser encontrado nas geleiras, em estado sólido. Nas geleiras, elas estão como gelo, né? Está em estado sólido. Nos rios, lagos e reservatórios subterrâneos, a água é encontrada no estado líquido. Em nosso planeta, o ciclo de água é contínuo. A água da chuva infiltra no solo, renovando os reservatórios subterrâneos, ou se acumula nos rios e lagos. A evaporação ajuda a formar outras nuvens. Quando a água condensa, chove e o ciclo é mantido. Crianças, aqui seria interessante vocês escutarem como a Pro fez, pausarem um pouco o vídeo e tentarem fazer sem olhar. E depois voltem e coloquem o certinho se vocês estão acertando. Porque aqui é um apanhado de todo o capítulo falando sobre a água. Certo? Prestem bem atenção aqui, ó. A água é um recurso finito. Finito quer dizer tem fim. Se a gente não cuidar, se a gente não economizar, se a gente poluir, ela vai acabar. Tá? E nós vamos sentir muita falta, porque o ser vivo precisa de água para sobreviver. Tá? Também falamos aqui de estado sólido, né, que está presente nas geleiras, é a água como gelo, e a água em estado líquido, que ela é encontrada onde? Nos rios, nos lagos, nos subterrâneos, tá? E o ciclo da água, né, crianças, que nós conversamos na parte 1 dessa aula de ciências. Acabou. Acabamos o capítulo 1. Tchau, tchau.